o seguinte, vou deixar aqui também, que tá com infecção de urina pós-relação sexual, pós-masturbação. E aí me perguntou se isso é comum. E eu digo pra vocês que não importa que tipo de relação, né? Se é masturbação, se é sexo penetrativo e tudo mais. Isso é bem comum. Inclusive se chama cistite de lua de mel, né? Quem apresenta isso sempre. Eu mesmo tive há uns anos atrás, não me lembro exatamente quanto, mas sei lá, uns 4 anos atrás, eu tive infecção urinária de recorrente, mas recorrente, gente, mês sim, mês não. E era batata. Fazer sexo um pouco mais hard, digamos assim, um pouco mais violento, não sei lá, um pouco mais rápido, um pouco mais intenso, eu apresentava infecção de urina. E aí eu comecei a reparar que às vezes nem precisava ser esse tipo de sexo, né? Algum dia tive um sexo normal, no dia seguinte tinha normal, né? Não existe normal, mas tinha infecção de urina. Então, existe muito as infecções de urina pós-coito, é muito comum. E por que, gente? A própria seguidora escreveu lá, né, que sabe que tem que estar com a mão limpinha, que tem que fazer xixi antes e depois e tudo mais. Então, já pega, se você não sabe disso, já pega. Mas que mesmo assim acaba acontecendo, né? E, gente, tem diversos fatores, tá? Esses fatores da higiene local e do xixi antes e depois, higiene também, banho ou limpeza da própria vulva, ânus, tanto do homem quanto da mulher, mesmo se for sexo homossexual, heterossexual, tudo, os dois tem que estar bem limpinho. Não tem necessidade de fazer a chuca, aquela lavagem interna para limpar o ânus excessivamente, né? Porque as bactérias também não saem. Ali vai sair o cocô em si, mas as bactérias ali da região não, tá? E até pior, e pode ter outros problemas. Mas uma higiene bem feita, com as mãos também, unhas, gente, a gente esquece de unhas, tá? Unhas limpas. E o fato de fazer xixi antes e depois, e por que, gente? Não é frescura, não. A gente, principalmente a mulher, a uretra dela é curtinha, né? Então a bactéria que tá ali fora, ela acaba facilitando de entrar, porque esfregou tudo ali a região, então ela fica mais ali na pontinha, ela fica mais fácil de entrar. Se a gente faz xixi, a gente dá uma expulsada naquelas bactérias que podem estar entrando. E fazer Agora, essas são as únicas causas para ter infecção de urina pós-coito? Não, não são, né? O que acontece? Por que é comum acontecer? Porque as bactérias que estão ali por fora se esfregam em tudo, né? E fica mais propenso a entrar dentro da uretra da mulher, principalmente, do homem também. As bactérias do seu próprio corpo, as bactérias da sua vulva, as bactérias do seu ânus. Normalmente as infecções de urina são com bactérias de Streptococcus, né? É uma bactéria que tem no ânus. Então, assim, não tem muito o que fazer, mesmo estando limpinho, porque é uma bactéria que já tá ali, entendeu? A gente já tem ela. Agora, não é só isso, tá? Não só a bactéria. Sim, o fato entrou a bactéria, mas o que propicia essa criação, essa proliferação? Porque às vezes entra uma bactéria e não acontece a proliferação. O que propicia? Propicia o estado geral da pessoa, né? Eu sou uma pessoa, eu vivo falando aqui, tratamento multidisciplinar. Então, a alimentação faz muita diferença. Então, como é que tá a flora da sua região? Como é que tá a flora da sua bexiga? Sua bexiga já tá mais propensa para estar irritadiça? Pode ser que ela esteja e aí aflorou a bactéria. Porque às vezes a bactéria vai para lá, mas ela não aflora, entendeu? Ela morre. Mas dessa vez ela estava mais propensa. Então, o que está acontecendo? Então, tem a parte, então, como eu falando, multidisciplinar. Tem a parte, sim, da higiene ali, da região e da esfregação que o próprio sexo
acaba acontecendo e não precisa ser só nessa masturbação que você disse, pode acontecer em vários casos, tá? Em várias questões. Não é coincidência, como eu falei pra você, também chegou a acontecer comigo em um determinado tipo de sexo, que provavelmente é o que mais espalha, o que vocês estão fazendo, que mais espalha as bactérias ali da região. Mas tem a ver também com o seu corpo. Como é que tá a nutrição? A quantidade de alimentos que ajudam a proliferar bactérias, né? Como é que tá a disbiose do intestino, tá? Isso daí, cara... Então, nutricionistas têm que falar disso também. A disbiose do intestino facilita a quantidade, a proliferação de bactérias. Então, você está apresentando, às vezes, cândida de repetição, infecção urinária de repetição, e não é só por conta, ou não é por conta do sexo que você está fazendo. Muitas das vezes é por conta da disbiose do seu intestino, por conta da qualidade nutricional do que também você está comendo alimentos muito que proliferam, ajudam a proliferar bactérias e tudo mais. Então, também tem que ver isso, multidisciplinar. Como é que está a cabeça, né? Como é que tá? Você tá passando por uma fase mais nervosa? Bom, para variar, deu uma bugada aqui. Vamos ver se agora volta. Bom, então, como eu estava falando, e como é que estão os aspectos emocionais também, né? Passou por uma semana mais irritada, alguns dias mais irritado, faz toda a diferença na... Como é que se fala isso? Na imunidade, né? E a bexiga, como eu falei pra vocês, a bexiga, se ela tá lisinha, se ela tá repletinha, ela não deixa qualquer bactéria que entra nela se instalar e proliferar. Ela vai expulsar. Então, tem que estar acontecendo algum fator além, tá? Às vezes também esses tipos de alimentos, como eu falei pra você, acabam irritando mais a sua bexiga, né? Então, às vezes você já tava com a bexiga irritada porque você ficou consumindo um bom tempo esse tipo de alimento, já tava sentindo que... E então, ajudou a proliferar as bactérias. E aí, o sexo entrou aí no meio só para espalhar a bactéria que estava ali já, entendeu? Só que muitas das vezes acontece de espalhar a bactéria também num outro tipo de sexo, ou no mesmo tipo de sexo, só que sua bexiga não estava propícia a criar a se machucar, né? A se machucar, não. A grudar as bactérias, entendeu? Tá, entendi, mas e aí? O que que eu faço, né? O que que eu faço com isso? Bom, muitas das vezes também, no meu caso, que eu tava tendo uma infecção por mês, uma vez a cada 2 meses, só o fato de tomar o antibiótico já mudava minha imunidade toda, já machucava toda a minha bexiga. Então, qualquer bactéria que entra já é um motivo para criar uma colônia, tá? Então, assim, pode ser também o caso que está acontecendo com você. Dicas, eu não tenho muitas dicas. Bom, na verdade, tudo que eu falei para vocês são dicas, né? Então, vai olhar a alimentação e a desbiose do intestino. Esse daí é uma coisa bem importante. Depois, começa a perceber os alimentos ácidos que fazem, ou os alimentos que fazem você ter alguns sintomas urinários, né? Mesmo que você não apresente, e para não ficar machucando a bexiga. Então, não vai mais consumir alimento? Não, mas vai ser algum alimento específico que às vezes que você vai ter que evitar. Para algumas pessoas, eu não tenho nada, eu não sinto nenhuma diferença. Aliás, mentira, eu sinto muita cebola crua. Então, assim, fazendo esses testes, não resolvendo ainda, como você disse, é uma vez por ano, é uma porcaria, mas ainda é ok. Mas se o caso começar a ficar muito mais acentuado, existem tratamentos. Tem que procurar urologista para conversar. Existem isso, tá? Isso é só dica, né? Porque não é da minha área, mas existe um tratamento que é uma vacina. Não é vacina, é um remédio que é de bactéria morta, tal,
que ajuda bastante. Eu cheguei a tomar 6 meses, se eu não me engano, na época. Depois eu fiquei uns 6 meses sem ter, depois eu voltei a ter algumas 2 vezes, depois nunca mais eu tive. Aí tem os famosos, né? A cranberry, diz que a cranberry é comprovado que ajuda bastante, porque ela cria essa camada de proteção em volta da bexiga, ela cria uma película em volta da bexiga, né? Bom, isso tudo falando da parte sexual, né? O que tem a ver. Agora, existem outras possibilidades que faz a bexiga ficar também mais irritada, que aí tem a ver com a fisiopélvica, que aí tem a ver com o tratamento da fisioterapia. Às vezes a gente tem uma tensão, às vezes não, 90% de nós mulheres, né, de pessoas que têm vulva, temos uma tensão no assoalho pélvico. Nosso assoalho pélvico é tenso. Tenso não significa que ele é forte, tá? E essa tensão faz com que a gente não retenha totalmente o xixi, mas muitas das vezes, dependendo da tensão, faz com que sobre xixi dentro da bexiga. Então a bexiga fica sempre com um pouco de xixi lá dentro. Esse xixi que fica ali na bexiga acaba machucando também a bexiga, deixando a bexiga mais propensa a proliferar bactérias. E também causando outras coisas, causando aquilo que eu falei ontem de bexiga hiperativa, também o fato de sobrar xixi dentro da bexiga é uma das coisas que fazem com que a nossa bexiga fica hiperativa. Então, essa tensão no assoalho pélvico é também uma das causas da gente estar sempre tendo infecção de urina. Tá? E essa tensão, em alguma das mulheres, porque a gente pensa, tem tensão, vai ter dor para fazer sexo. Mas não, tem muita mulher que não tem dor para fazer sexo e tem tensão. Aliás, todas nós temos. Eu tenho tensão no assoalho pélvico. Ultimamente ele tá super tenso. E se eu pegar, sei lá, 100 mulheres e colocar na maca para avaliar, 90 delas vão ter uma tensão no assoalho pélvico. E, sei lá, 10 ou 15 vão ter dor por essa tensão, entendeu? E dentro dessas vão ter uma grande porcentagem também, que vai ter constipação, tá? Então, se você tem constipação, muito provavelmente você tem assoalho pélvico tenso, né? Você tem uma descoordenação aí de assoalho pélvico, de relaxamento e contração. E o intestino preso, né? Faz também ajudar a piorar a desbiose e as bactérias aí da região. Então, que também vai ajudar a ter infecção de urina. Enfim, gente, olha quanta coisa, né? Uma coisa leva a outra. Pois bem, tratamento multidisciplinar. Ai, meu sonho ouvir os médicos e todos os profissionais da área da saúde pensando assim, né? Então, precisamos de todo esse tratamento aí. Então, fisioterapia pélvica também pode ser sua ajuda caso você tenha infecção de repetição, ok?